Olá, crianças! Estamos começando então a nossa 23ª apostila. Lembrando que todo início de apostila vocês têm um espaço para colocarem o nome completo de vocês, o nome do professor ou da professora da sua turma e o quinto ano, se é o quinto ano A, B ou C. Lembrando também que as nossas aulas estão disponíveis em nosso canal no YouTube, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Sengés. Se inscrevam no canal para vocês receberem as aulas diariamente, certo? A nossa 23ª apostila ela é referente ao dia 11 de novembro, ao dia 17. E nós iniciaremos hoje com a aula 1, a disciplina de matemática. Eu, como vocês já estão acostumados, sou o professor Luiz, estou auxiliando vocês na disciplina de matemática. Hoje nós revisaremos sobre o conteúdo perímetro e área, certo? É um conteúdo que nós já trabalhamos, nós já vimos em apostilas anteriores e hoje a gente vai fazer uma revisão para que vocês não esqueçam sobre o conteúdo. Então, conforme a apostila de vocês, você lembra o que é perímetro e área? Vamos recordar? Então, o perímetro, pessoal, é a medida do comprimento do contorno de uma figura num plano ou superfície. Já a área é a medida de uma superfície. Logo embaixo nós temos um exemplo. Então, o primeiro exemplo é sobre a área, certo? Para eu calcular a área, basta eu multiplicar a base pela altura. Então, conforme o desenho de vocês aí, a base está medindo 12 metros e a altura 8 metros. Então, eu faço ali 12 multiplicado por 8, eu chego a 96 metros. Como eu estou falando em área, 96 metros quadrados, porque é toda a superfície, ok? E o perímetro, pessoal, é a soma dos lados. Então, conforme vocês veem aí no exemplo, como que fica? Então, eu tenho aí 12 metros na minha base e 8 metros de altura, ok? Então, 12 mais 12, 24. Mais o 8, 32 de um lado e mais o 8 do lado oposto, 40 metros, ok? Como é só a soma dos lados, então não é metros quadrados, é apenas metro, porque eu estou trabalhando ali com os lados. Ok? Então, essa é a diferença entre área e perímetro. A área é toda a superfície, né? Então, eu estou multiplicando, no caso do retângulo, né? E no caso do quadrado. E o perímetro é a soma dos lados, certo? Agora, nós temos algumas atividades para serem feitas, conforme a apostila de vocês, acompanhe o professor. Então, atividade 1, observe a figura e responda. Eu tenho aí um retângulo, certo? Com a base 10 centímetros, certo? E a altura 5 centímetros. E através deste retângulo, eu vou calcular a área e o perímetro. Então, a área, como que eu faço para calcular? Então, conforme o professor colocou aqui para vocês na lousa, certo? Então, nós temos aqui o mesmo retângulo, né? Que está na apostila de vocês. Para eu calcular a área, então eu vou multiplicar a base vezes a altura, 5 multiplicado por 10. Eu vou encontrar a minha medida da área. E para eu encontrar o perímetro, é só eu somar os lados. Então, 5 deste lado, certo? Como é um retângulo, o lado oposto também terá a mesma medida. É importante que vocês saibam isso, porque em avaliações às vezes aparece só duas medidas. Então, o lado oposto é o mesmo. Então, ó, 5 centímetros aqui também, e aqui 10. Por isso o professor deixou aqui para vocês, ó, 5 mais 5, 10 mais 10. Então, somando, eu encontro o perímetro deste retângulo, ok? Agora, retornando para a apostila de vocês, atividade 2. Esta é a sala em que Maria estuda. Observe a planta e calcule o perímetro, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Então, conforme ali a figura de vocês, tem a planta da sala de aula e vocês têm a malha quadriculada aí como parâmetro para poder calcular. E cada lado desses quadradinhos aí da malha quadriculada equivale a 1 metro, ok? Então, agora o que vocês vão ter que fazer? Vão ali somando os lados, ok? Para poder encontrar, então, o perímetro dessa sala, certo? Olha lá em cima, ó. Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Nós temos ali, então,
8 quadradinhos. Então, ali nós já temos 8 metros. E os demais, vocês continuam. Encontrou o perímetro total, assinale a alternativa correta. Vamos para a atividade 3, então. Determine a área e o perímetro das figuras abaixo. Então, nós temos aí um quadrado, na verdade, né? 3 centímetros a base e 3 centímetros a altura. Para eu encontrar a área, basta eu multiplicar, então, 3 vezes o 3, já encontrei a área. Lembrando que centímetros quadrados, porque eu estou trabalhando com área, é a minha resposta final. E o perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou fazer ali 3 mais 3, mais 3 e mais 3, porque são 4 lados, certo? Abaixo, a letra B, eu tenho um retângulo agora, onde a base mede 2 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, multiplico, né? 3 vezes o 2, encontrei a área. E o perímetro é a soma dos lados. Lembrando que ali estão duas medidas, mas o lado oposto é referente àquela medida que está marcada ali, certo? A base, 2 centímetros, então a parte de cima também será 2 centímetros. A altura de um lado, 3 centímetros, do outro também será, ok? E a letra C, por fim, nós temos ali um retângulo também, né, onde a base é 6 centímetros e a altura 1 centímetro. Então, 6 multiplicado por 1, encontro a área. E o perímetro é só fazer a soma dos lados, ok? Então, aí, conteúdo bem tranquilo para vocês revisarem, né? Espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos da sua turma. Tchau, até o nosso próximo encontro. Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila, a aula número 1 da apostila de vocês, o nosso conteúdo de história vai falar um pouco sobre a proclamação da República. Você sabia que o Brasil já foi uma monarquia? Mas sabe quando e por que ele se tornou uma república? Atualmente, o Brasil é uma república federativa, formado pela união de estados, municípios e Distrito Federal, Brasília, que é a capital do nosso país. Ele é regido por uma Constituição, a lei máxima do país, que define os direitos e os deveres dos cidadãos. Leia o que diz os primeiros artigos da Constituição brasileira. Artigo número 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse é o artigo 3º, é o que diz o artigo 3º da Constituição Federativa do Brasil. Esses são os principais objetivos da República, que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país. Mas quando o Brasil se tornou república, então aqui a definição de república é o sistema de governo no qual o chefe do Estado é eleito pelo povo ou por seus representantes por tempo determinado, ok? Aqui ao lado vocês têm a imagem de uma sessão no Senado em Brasília, no Distrito Federal. Esta foto foi de 2016. Os senadores são eleitos pelo povo, entre outras funções, são responsáveis pela aprovação das leis que regem todos os cidadãos brasileiros, ok? Da monarquia à república. Até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente como é hoje. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia,
a Igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terra ficavam contrariados com o fim do trabalho escravo, em 1888. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estanceiros gaúchos, também desejavam maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes eram os dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram então a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação da República foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população, embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação militar. Então aqui está falando um pouco sobre a história da proclamação da República, né? Que acontece no dia 15 de novembro. Observe a pintura e responda às questões. Aqui nós temos uma pintura e essa pintura ela está retratando a família imperial quando ela recebe a notícia que deveria deixar o Brasil. Essa pintura é uma tela que foi pintada em 1892, ok? Agora, com base nessa imagem e no texto que a gente leu acima, vocês irão responder as questões aqui abaixo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O personagem que entrega um comunicado ao imperador é um militar e pode ser identificado pelo seu uniforme? Letra B. Era o estanceiro o representante máximo da monarquia que havia sido derrubado na véspera da proclamação da República? Então, com base nessa textinho que a gente viu acima e na imagem vocês conseguem responder as questões aqui A e B da questão da atividade número 1. Uma república para poucos. A proclamação da República despertou esperança de mudanças e melhoria de vida da população. No entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira e nem garantir a cidadania à população. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas e 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras, chamados na época de coronéis. Então, de acordo com a história, a proclamação da República, que se deu em 1888, né, não teve grandes mudanças na situação da população. De acordo com os textos acima, vamos retomar. Número 1. Preencha a ficha sobre a proclamação da República. Então, de acordo com a proclamação da República, com o texto que a gente viu acima, qual regime que foi derrubado com a proclamação da República? Vocês irão escrever aqui na frente. Quando isso ocorreu, também vocês voltam lá na data e colocam aqui. O líder do movimento, quem liderou esse movimento de proclamação e que grupo social estava envolvido. Número 2. Quem eram os coronéis e qual era o seu papel no início da República? Também vocês irão encontrar acima a definição aqui de quem eram os coronéis da época, ok? Essa foi a nossa aula de história de hoje, referente à proclamação da República. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor lá no grupo de estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, crianças, dando continuidade aos estudos da aula número 1 da apostila de vocês, a reposição de geografia de hoje vai falar um pouquinho sobre os impactos causados pelas ações humanas na natureza. Os impactos negativos das ações humanas sobre o meio ambiente devem ser uma preocupação contínua, não somente dos governantes, como de toda a população. Muitas atividades realizadas cotidianamente pelas pessoas ou por indústrias geram impactos ambientais sérios. As atividades industriais, por sua vez, podem gerar, entre outros impactos, a poluição térmica. Algumas indústrias utilizam a água para resfriar seus equipamentos, como caldeiras, e depois devolvem ao meio aquático, com uma temperatura elevada. Isto leva à perda de oxigênio e torna o meio ambiente impróprio para várias espécies nativas. Esses são só alguns exemplos de atividades humanas que impactam negativamente ao meio ambiente. Há vários outros, como o descarte inadequado do lixo, o consumo exagerado de recursos naturais, o aumento crescente das áreas urbanas, o desmatamento, o desperdício de água. Vê-se, portanto, que um consumo mais responsável e uma regulação séria das atividades que geram impactos ambientais devem ser preocupações não só no Dia Mundial do Meio Ambiente, como em todos os outros dias. Então, aqui fala um pouquinho sobre os impactos causados pela ação humana no meio ambiente. Você também pode ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo. Veja a seguir algumas dicas. Economize água. Evite o consumo exagerado de energia. Separe os lixos orgânicos e recicláveis. Diminua o uso de automóveis. Consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas. Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis. Não jogue lixo nas ruas. Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações. Com atitudes simples, podemos diminuir nossos efeitos no meio ambiente. Pense nisso. Então, aqui também tem algumas dicas para a gente diminuir um pouco os impactos negativos causados pelas ações humanas no meio ambiente, ok? Agora, com base no que a gente viu acima, vocês irão responder as questões aqui abaixo. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Algumas delas são causadas pelo homem e surgem sobretudo pela falta de consciência ambiental, como o uso discriminado de recursos naturais. Assinale a alternativa que não corresponde aos exemplos de ações positivas relacionadas com consciência ambiental. Então, vocês viram acima lá ações positivas. Aí vocês vão assinalar aqui apenas a que não correspondem às ações positivas, certo? Letra A economia de água e de energia. Letra B, o uso de automóveis. Letra C, o descarte correto do lixo. Letra D, a redução do consumo. Ou letra E, o uso de sacolas biodegradáveis. Aí vocês irão assinalar então apenas a alternativa que não correspondem a ações positivas, ok? E essa então foi a nossa aula de reposição de geografia. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor lá no grupo de estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!